Bem, pessoal, vídeo curtinho aqui para falar um pouco da derrota de ontem do Volta Redonda Futebol Clube. Volta Redonda Futebol Clube que jogou ontem na Copa Sul-Sudeste contra a equipe do Caxias, lá no Estádio Centenário, e a gente percebeu alguns pontos específicos. O Volta Redonda teve um time muito bom no primeiro tempo, sendo principalmente o principal protagonista da primeira etapa, tendo algumas observações internas e externas muito bons, principalmente o Marquinhos, que jogou muito bem, chutou muito ao gol, mas meio que sem distância, mas fez o seu papel objetivo, que era atacar o adversário. O Cauã também entrou bem, também outros jogadores jogaram bem, e com muita surpresa. Um exemplo claro dessa surpresa foi o Lucas Adel e o Bruno Barra, que vinham numa queda ascendente e começaram a jogar bem. E quando esses jogadores saíram, o time deu uma caída no segundo tempo. Primeiro o Lucas Adel saiu, e agora a gente já descobre o porquê, porque ele sentiu uma lesão, por estar desgastado fisicamente, por sentir um pouco, ele saiu. Outro jogador também que perdeu a oportunidade de ser o protagonista do jogo também por questões físicas foi o Bruno Barra. Isso é entendível, porque ele tem 40 anos de idade. Entrou ali no meio o Juninho e o Rafael, e o Pedro, que estava também fazendo uma boa partida, também saiu, e isso prejudicou o time do Volta Redonda Futebol Clube em alguns aspectos. Para mim, na minha opinião, se o time do Volta Redonda Futebol Clube tivesse com o mesmo time, ou pelo menos fizesse algumas alterações ali específicas, sem colocar o Rafael como volante, ou como esse falso terceiro zagueiro como primeiro volante, tivesse colocado mais para frente o time, atacado mais, ido para cima do Caxias, eu acho que o time teria se sobressaído. É claro, o Fabrício foi muito mal, tomou 2 dribles antes do primeiro gol, e no segundo gol estava muito mal posicionado. Só que também o time estava com um buraco no meio campo. Buraco que estava sendo preenchido pelo nosso querido, salve idolatrado Denner, que estava fazendo esse papel de segundo volante, e pelos pontas Marquinho e Cauã, que estavam fazendo a recomposição ali, fazendo 2 linhas de 4, tecnicamente avaliando. Então, assim, o time do Volta Redonda Futebol Clube evoluiu. É um time, no primeiro tempo, time qualificado. No segundo tempo, com as mexidas, infelizmente o time deu uma caída. Evidentemente, a gente sabe que o Mário Jorge vai corrigir, mas essa correção teria que ser estrutural, teria que ter alguns pontos de vista. A gente não sabe se o do Fernandes vai voltar também, porque para mim o do Fernandes é o principal jogador desse time, tendo em vista o que ele já fez no Boa Vista, o que ele já fez no CRB. Para mim é o principal jogador, ele precisa voltar rapidamente. Também tem as 2 laterais, o João e o Wellington Silva, que são os principais jogadores. Então, tecnicamente, eu acredito que o time poderá ganhar as próximas partidas. Claro, é uma evolução, mas o time foi superior tecnicamente o primeiro tempo todo, com o Lucas Adel e Alan na zaga. Provavelmente, Lucas Adel e Alan devem ser os titulares, junto com Wellington Silva e João ali na zaga, no meu entendimento. Acho que ali só alguns ajustes. Entra o Wagninho, provavelmente, ou deve ficar o Denner, mas para mim o Wagninho deve ser o titular. E o destaque mesmo, a grande surpresa, foi o Cauã, que jogou muito bem no lugar do Romarinho. Mas no meu entendimento, o Neto Colucci errou a colocar o Fabrício e o Rafael. Para mim, o Rafael deveria entrar na zaga no lugar do Fabrício. O Fabrício notoriamente está sem condições de ritmo de jogo.
e infelizmente ele errou quase todo o jogo. Ele entrou muito mal tecnicamente. Então, para mim, Fabrício foi o pior jogador da partida e o melhor jogador da partida, sem dúvidas nenhuma, sem medo de errar, pelo nível técnico, foi o centroavante Salatiel, que deu um trabalho para a zaga do Volta Redonda, que, pelo amor de Deus, o Caxias não estava jogando nem no primeiro terço de campo, eles estavam estourando a bola constantemente. Só chegou 3, 4 vezes no gol do Felipe Avelino. E quando entrou o Salatiel, pelo amor de Deus, cara, o time ficou outro. Então, assim, o pior da partida foi o Fabrício, evidentemente. O Rafael também deu um vacilo sendo expulso, mas foi expulso de bobeira. Mas o pior foi o Fabrício, ele totalmente sem ritmo de jogo. Então, essas são as minhas opiniões. Muito obrigado a todos e até a próxima.